um enorme prazer para mim trazer aí para vocês a presença do professor Elon. É claro que a presença dele dispensa qualquer apresentação, tenho certeza que todos vocês, de uma forma ou de outra, já travaram conhecimento aí com o trabalho do professor Elon. Eu só queria dizer que, em grande parte, devido ao trabalho que ele tem feito em relação ao ensino da matemática, que essa sessão do colóquio de matemática existe hoje em dia. O professor Elon tem tido, nos últimos anos, um papel fundamental para despertar a consciência da importância de que os matemáticos também tomem contato com o problema do ensino de matemática no Brasil. Então, com vocês, professor Elon. Obrigado, professor. Boa tarde. Bom, eu vou transmitir para vocês um pouco da minha experiência e das minhas convicções a respeito de ensino de matemática. Não vai ser uma palestra super bem preparada, e uma das coisas que eu espero é que, em primeiro lugar, que eu possa me comunicar com vocês e transmitir o meu pensamento, a minha convicção, a minha crença a respeito dos métodos de ensino e da necessidade de ensinar matemática no Brasil. E a segunda coisa, eu gostaria que depois da minha fala, alguns de vocês apresentassem observações, perguntas, contestações, o que for, correções, sugestões, etc. Ok? Então, para isso tem um microfone aí à disposição. Aliás, se no meio da palestra alguém quiser falar, pode falar também. Tá? Tudo bem. Bom, na verdade, algumas das coisas que eu vou dizer, se não todas, estão contidas em trabalhos que eu já escrevi. Não foram muitos, mas eles estão aí à disposição. Um deles está nesse livro, A Matemática e Ensino, que é um livro publicado pela Sociedade Brasileira de Matemática, e também foi uma versão, uma tradução dele para o português, foi publicada pela editora Gradiva de Lisboa. Ele é escrito em brasileiro. E outra fonte que contém essas coisas é o meu livro, O Meu Professor de Matemática, que já foi publicado inúmeras vezes pela Sociedade Brasileira de Matemática, e mais recentemente no Boletim da Sociedade Portuguesa de Matemática, de maio de 2005, também saiu um artigo meu sobre ensino de matemática. Bom, o ensino, de um modo geral, é uma coisa que, um trabalho, uma tarefa que faz parte da sociedade desde que a sociedade existe. No início, né, nos primeiros tempos, né, o ensino era associado à religião. E ainda hoje, de um certo modo, é ainda, né, mas de uma forma diferente. O ensino é associado à religião e os professores eram os sacerdotes, que tinham um poder, não só poder religioso, mas até mesmo poder político. Eles tinham influência muito grande na sociedade, que eles previam as estações do ano, os eclipses, etc. À medida em que a sociedade se desenvolveu, né, esses professores foram se tornando também os líderes, os pensadores, os filósofos, os matemáticos,
os cientistas, se é que a gente pode dizer também. E o conhecimento era depositado nessas pessoas. Então, a importância do professor na sociedade era uma coisa muito grande. Com o surgimento da imprensa, né, com a invenção de Gutenberg, a produção de livros, que era, nessas épocas imemoriais, um livro era muito fácil de produzir, mas extremamente difícil de reproduzir, né, isso fazia com que o conhecimento ficasse limitado a um número muito pequeno de pessoas. Porque, digamos assim, os babilônios, a gente chama de Babilônio, todos os povos sucessivamente ocupavam a Mesopotâmia, o lugar onde é mais ou menos o Iraque hoje. Eles escreviam em tabletes de argila que eram depois secados ao sol, num forno, que era extremamente difícil de copiar e reproduzir e transportar. Os egípcios escreviam em papiro, e papiro é extremamente difícil de manter, né? Destrói com facilidade. Enquanto os chineses inventaram o papel, que é muito mais duradouro do que o papiro, e também os chineses inventaram uma coisa interessante, que é o concurso público para ocupar posições administrativas importantes no Estado. Isso fez com que o estudo e a posição social do professor melhorasse. Mas, como eu dizia, com a criação da imprensa por Gutenberg, o papel do professor, de um certo modo, se reduziu, porque ele não era mais o único que era capaz de transmitir o conhecimento. Surgiram os autodidatas. O primeiro e mais famoso dos autodidatas, não estou falando de Abraham Lincoln, que foi um autodidata famosíssimo, foi o Nicolau Tartaglia, né, que disse que aprendeu lendo os trabalhos dos autores defuntos, como ele dizia, né? Dizem até mesmo que, na verdade, ele teve um professor. Ele teve um professor que ensinou o alfabeto, letra por letra, até a letra N, que é o de Nicolau. Aí acabou o dinheiro dele. Para cada letra ele tinha que pagar uma quantia para aprender aquela letra. No N acabou, o resto ele teve que aprender sozinho e se tornou um grande autodidata. Então, o papel do livro, então, o livro passou a competir com o professor. O professor criou, então, uma defesa de, mais ou menos, considerar depreciativa a palavra autodidata. Autodidata é uma palavra que tem duas conotações adversas. Por um lado, revela uma pessoa que tem grande força de vontade, muita determinação. Por outro lado, revela uma pessoa que tem deficiências gravíssimas na sua formação, porque não contou com a presença de alguém mais experiente para lhe indicar as direções corretas, para não perder tempo com certas coisas, para estudar os problemas relevantes. Então, essa é a questão. E o professor de matemática? Bom, o professor de matemática, ele enfrenta uma dificuldade, de um certo modo, superior à dificuldade dos outros, porque a matemática é realmente uma coisa que apresenta mais dificuldade para ser aprendida. É mais difícil de ensinar, porque tem certos aspectos da matemática que a tornam mais difícil de aprender também. E qual é o papel do professor de matemática? Primeiro, por que matemática é difícil? Um grande matemático francês, Henri Poincaré, escrevendo uma vez sobre o processo de invenção em matemática, de descoberta, logo nas primeiras palavras, nos primeiros trechos do seu artigo sobre o processo de invenção, de descoberta matemática, ele se detém e se afasta um pouquinho do objetivo dele e pergunta por que é difícil, por que matemática é difícil, né? Eu vou ler aqui um pedaço, a tradução que eu fiz do texto do Poincaré, que é no L'Invention Mathématique, ele publicou no livro, na revista que ainda hoje existe, chamada L'Enseignement Mathématique,
de 1908. Poincaré diz o seguinte: um fato nos deveria causar admiração se não estivéssemos tão acostumados com ele. Como acontece que existem pessoas que não compreendem a matemática? Se a matemática não invoca nada, a não ser as regras da lógica, aquelas regras que são aceitas por todos os indivíduos normais, e a evidência das mesmas se baseia em princípios que são comuns a todos os seres humanos, os quais ninguém pode negar sem parecer tolo, como e por que acontece que existam tantas pessoas que são totalmente resistentes à matemática? Que nem todo mundo seja capaz de inventar, não é mistério algum. Que nem todo mundo possa guardar na memória uma demonstração que certa vez aprendeu, também se compreende. Mas que nem todos possam entender um argumento matemático quando nós o apresentamos, isso é o que mais surpreende. Além do mais, aqueles que não são capazes de seguir esse raciocínio, a não ser com grande dificuldade, eles formam a vasta maioria. Isso é inegável. E a experiência dos professores secundários certamente não me contradiz. Poincaré, ao escrever isso, estava começando a tratar do processo mental que conduz à descoberta matemática. Ele lança a provocante pergunta e logo deixa o caso no ar e não volta a ele depois. Que eu saiba, essa pergunta de Poincaré ainda perdura até hoje. Ela é muito antiga e bem moderna. Ela é antiga porque a gente percebe quão antiga essa pergunta é quando a gente lê uma anedota, uma história que é atribuída a Euclides, uma história provavelmente apócrifa, provavelmente recai aquele dito italiano, se non è vero, è bene trovato, que não é verdade, mas ilustra o ponto. Que é o seguinte, diz que Euclides estava ensinando geometria ao rei Ptolomeu, que já começa por aí, né? Rei não estuda geometria. Presidente, muito menos, né? E que então o Ptolomeu perguntou se não havia uma forma mais simples dele chegar àqueles resultados. E ele respondeu, disse: Majestade, não há caminhos reais na geometria. Caminhos reais, você sabe, eram aquelas estradas que só o rei podia percorrer, porque era para ninguém estragar, né? A outra história, outro exemplo que ilustra a dificuldade de aprender e de ensinar matemática, é a expressão pons asinorum. Na Idade Média, e pouco depois, já no Renascimento também, e até hoje, ainda existe essa expressão. Eu acho que para vocês não, mas no meu tempo, ainda que remonta já mais ou menos essa proximidade da época que eu estou me referindo, havia essa expressão pons asinorum, só que era traduzida para o português, era ponte dos burros, né? Ponte de burro, mata-burro, é uma coisa que existe no interior do país. São as pontes sobre riachos formadas por cilindros de madeira justapostos que uma pessoa ou um veículo pequeno pode passar, mas um burro não pode, porque suas patas ficariam presas entre um tronco e o outro, né? Essa expressão pons asinorum, então, representa uma coisa que uma pessoa inteligente pode aprender e um burro não passa, né? Alguns teoremas de geometria eram conhecidos como pons asinorum. Um deles era o teorema de que os ângulos da base de um triângulo isósceles são iguais. Isso é um exemplo de pons asinorum. Nos dias de hoje, um bom candidato a pons asinorum é continuidade uniforme, convergência uniforme, coisas assim desse tipo, né, que representam um grau a mais de dificuldade sobre a cabeça daquele que teve uma dificuldade enorme de relacionar o epsilon com o delta. Depois aparece um epsilon que busca um delta que sirva para todos os pontos, aí é demais. Então, o professor de matemática, ele se depara com uma coisa que é tradicionalmente difícil, né? Que é ensinar matemática. No começo do século XX, havia também uma crença, final do século XIX,
de que havia no cérebro humano uma protuberância chamada a bossa da matemática, que certas pessoas dispunham dessa protuberância mais acentuada, então essas pessoas eram capazes de aprender matemática. Outras pessoas que não tinham a bossa da matemática, aí vem essa história de bossa, vem daí, né? Nem daí não, existe de outras situações semelhantes, né? Uma bossa para alguma coisa, né? Significa uma parte do cérebro que atendia a facilitar a aprendizagem daquela coisa. Então, a bossa da matemática foi uma crença que existia, né? E que aparentemente, até que seja ressuscitada, não existe mais. É como, por exemplo, a classificação dos indivíduos de acordo com um antropólogo italiano chamado Lombroso, né, que dizia que os indivíduos que têm tendências criminais, tendências para assassinos, para ladrões, criminosos, etc., têm uma conformação do crânio peculiar, né? O que certamente não é verdade, não foi comprovado estatisticamente. Bom, então, quer dizer, existe essa dificuldade. A única vez na minha vida, aliás, não foi a única vez, não foi a segunda vez na minha vida que eu estive conversando com o presidente da República, aliás, o presidente mais ilustre que nós já tivemos em termos de educação e formação cultural, etc. Ele me disse assim, desassombradamente, eu odeio matemática. Eu fiquei, né, o que você pode dizer a um presidente, né? Eu não pude dizer o que eu pensava, né? Aí eu disse, presidente, o senhor acabou de dizer uma coisa que talvez seja a coisa menos original que já foi dita. Porque eu nunca encontrei uma pessoa que dissesse, eu odeio ortografia, eu escrevo chuva com X e não estou nem aí pro resto. Né? Pois é. E o que é que o professor de matemática faz na vida? Qual a tarefa do professor de matemática? Bom, é ensinar matemática. Mas o que é ensinar matemática? Qual o papel dele? O que é que ele realmente faz? Vocês observam que eu deixei inteiramente de lado, Poincaré deixou, por que é que eu não ia deixar? A questão de responder por que, né, que algumas pessoas, a maioria das pessoas, tem essa dificuldade. Eu estou ameaçando dizer o que é que o professor faz e toda vez que eu vou dizer, eu saio do caminho e digo outra coisa, mas é assim mesmo. Bom, eu acho que por que as pessoas não têm dificuldade de aprender matemática? Eu acho o seguinte, qualquer atividade que requeira uma certa habilidade decompõe a população do mundo em função dessa atividade em classes de equivalência, né? Tem pessoas... Tem os asinorum, né? Os asinorum não, asinorum é dos asnos, aí é genitivo, eu estou errando na declinação. Aí uma coisa puxa a outra, né? Vai se bifurcando. Vocês sabem que latim não se ensina mais nas escolas. No meu tempo eu ensinava. As duas matérias que davam mais trabalho de se aprender na escola eram latim e matemática. Mas existe uma tendência que é fortíssima, né? É uma tendência a população cresce, né? A população humana cresce e em cada país a população cresce. E a maioria da população é formada por pessoas medíocres. As pessoas de melhor nível intelectual, quanto mais a exigência, menor é o número de pessoas que satisfazem aquela condição. Então, a tendência é avacalhar com o ensino. Quer dizer, qualquer coisa que é difícil, então afasta. O latim era difícil, então acaba com o latim. Matemática é difícil, estão fazendo a maior força para acabar. Também. Cada vez menos o ensino de matemática, cada vez menos matéria, cada vez menor número de aulas, cada vez menos assuntos para se tratar. O que salva a matemática é que, ao contrário do latim, a matemática é indispensável na vida humana. Então, é por isso que não acaba. Mas, então, como é que são as pessoas? Eu acho o seguinte,
Na minha definição, os alunos de primeira a oitava série, se for uma pessoa normal, e aí já vai uma definição do que é normal, aí uma definição implícita, se um indivíduo normal, se ele tem capacidade de aprender geografia, história, ciências, gramática, então ele tem a mesma capacidade para aprender a matemática. Não tem mais dificuldade nenhuma. Matemática não é mais difícil do que, por exemplo, as regras da crase. A única coisa mais difícil que eu conheço do que as regras da crase é a regra do impedimento em futebol. Então, e até hoje eu conheço pouquíssimas pessoas. A única pessoa que eu encontrei que nunca errou uma crase foi uma secretária que eu tinha, que era cubana de nascimento. Então eu disse para ela o seguinte: olha, você traduz para o espanhol. Se for Alá ou Alás, tem crase. Se for A somente, em espanhol, não tem crase. Então ela nunca errava, ela traduzia para o espanhol. Eu também sigo essa regra. Mas existem certas situações que não dá. Mas depois, isso aqui não é aula de português, é aula de crase, é aula de matemática. Então, a minha crença é a seguinte: da primeira à oitava série, a matemática que se estuda, ela é tão fácil quanto o português, a ciência, a história, a geografia. Não tem nada difícil, nada extraordinário. Não precisa ter porque o conhecimento se baseia em dois tipos de coisa. Primeiro, o talento natural. Segundo, o esforço que a pessoa faz para aprender. E o sucesso é quando essas duas coisas se juntam. Não adianta nada você ter talento e não fazer esforço. Não adianta nada você ter 1,98 m de altura e não treinar. Você nunca será um jogador de basquete nem de voleibol. Você tem que treinar. Não adianta nada você ter um ouvido fantástico, mas você não se exercitar. Você tem uma agilidade nos dedos enorme, mas se você não se exercita, você nunca vai aprender a tocar piano. Então, talento é uma coisa que a pessoa nasce com ele. E educação, treinamento, é uma coisa que posturas intelectuais ou físicas são coisas que a gente adquire treinando. Então, em matemática, tem essas duas coisas, né? É o esforço, o cuidado, a atenção, a dedicação, a repetição também, né? É uma coisa. A outra coisa é o talento natural. Então, da matemática, da primeira ou oitava série, não há necessidade de nenhum talento especial. Basta ser uma pessoa normal. Você é capaz de aprender a ler, escrever, aprender noções de gramática, etc. Então ele é capaz de aprender a matemática da primeira ou oitava série. Uns mais, outros menos. Agora, quando chega no ensino médio, aí a coisa muda. A coisa muda porque a matemática do ensino médio ela é ensinada para pessoas que já têm 16, 17, 15, 16, 17, 18 anos. São pessoas que já têm a mentalidade razoavelmente formada, já tem seus hábitos, já adquiriu certos hábitos de pensamento, já tem capacidade de discernimento e, principalmente, já tem um objetivo em mente para o futuro. O que é que ele quer ser, qual é a sua tendência, etc. Aí é diferente. A matemática do ensino médio é muito mais difícil de ensinar do que a matemática de primeira ou oitava série. Mas o meu ponto de vista é o seguinte: de primeira ou oitava série, a diferença da matemática para as outras matérias é que a matemática requer cuidado, atenção, dedicação, que são qualidades que a pessoa adquire na escola, em casa. São hábitos quase que de natureza moral, né? São hábitos de comportamento que a pessoa tem que adquirir, porque aquilo não serve só para a matemática, serve para a vida dele toda, não requer nenhum talento especial. Mas o que é que o professor faz? O professor de matemática faz em qualquer série. O primeiro trabalho do professor, ele é o que se chama em inglês um pacemaker. Pacemaker é como aquele corredor que nas corridas de longa distância eles são chamados de coelho. É um cara que entra para marcar o ritmo dos outros, né, para os outros não relaxarem. E depois ele dá umas 4, 5 voltas, depois para. Mesma coisa do professor. O aluno segue e ele continua dando as mesmas aulas dele toda a vida. Então, o pacemaker é o cara que chega e determina que você tem, daqui para o fim do ano, nós temos que aprender
equação do primeiro grau, equação do segundo grau, noções de ângulo, triângulo, semelhança, etc. Quem vai aprender é o aluno. O professor está ali para marcar o passo, marcar o ritmo da aprendizagem. Essa é a primeira coisa que o professor faz. Se deixar por conta de cada um, não, mas hoje tem um jogo, eu vou ver a televisão, é mais interessante. Ou então eu vou ver um filme, então eu vou sair com a namorada, então eu vou sair com os amigos para brincar e tal. E o professor marca, então, o ritmo. A segunda tarefa do professor, a segunda utilidade do professor, é ser crítico. E isso é que é realmente difícil, que nem todo professor tem essa habilidade, porque não foi treinado especificamente para isso. Crítico de que modo? Ele tem que mostrar ao aluno que existem em matemática, como existe, por exemplo, em culinária. Né? Existem coisas que são essenciais, que são o ponto central do prato, e o resto é o acompanhamento, que em italiano se chama o contorno, né? É o que vem em volta, contorno. O prato hoje é frango, galinha, molho pardo. Tudo bem, aí é o acompanhamento, tem arroz, tem salada, tem essas coisas. Matemática também. Você tem as coisas que são centrais e tem os acompanhamentos. Tem umas coisas que são realmente cruciais, importantes, e tem outras que são de importância média. São necessárias porque, do modo que o acompanhamento faz parte da refeição, também essas coisas fazem parte. Então, o professor, além de ser o pacemaker, ele tem que ser a pessoa que nem precisa ser explícito nessa tarefa. Ele nem precisa ser explícito. O próprio desdém que ele revela quando ele erra uma conta, 3 vezes 5, 16, o aluno corre, professor, 3 vezes 5 é 16. Eu recebo toda semana e-mails de você cometeu um erro gravíssimo, você ali, em vez de 2 mais 2 igual a 4, você botou 5, isso é um erro gravíssimo e tal. Que as pessoas me mandam e-mail, muito obrigado e tal. Por ter feito isso. Mas, então, o professor ele tem que transmitir para o aluno a importância relativa de certos conceitos. Né? Por exemplo, o conceito de proporcionalidade, que é o conceito mais importante que tem na matemática elementar. Isso tem que ficar bem claro, explícito, determinado. Eu não conheço nenhum livro no Brasil que contenha a expressão teorema fundamental da proporcionalidade. Eu não conheço, nunca vi, a não ser os livros que a gente escreve. Né? O Paulo César, aí eu vou fazer propaganda, cara. Paulo César, Morgado, Wagner e eu, né? A gente tem uns livros chamados A Matemática do Ensino Médio. E o Wagner não se cansa de fazer propaganda do Teorema Fundamental da Proporcionalidade. Vocês sabem qual é? Alguém sabe, levanta o braço. Teorema Fundamental da Proporcionalidade. Cara, epa, salvou a pátria. Você é de onde? Daqui do Rio. Tem que ser carioca. É torcedor do Fluminense, pronto. O que você quer mais? Eu não sou carioca, mas sou torcedor do Fluminense. Ok, então o Teorema Fundamental da Proporcionalidade é o fato mais importante, se você quiser destacar, da matemática elementar. Porque é ele que determina quando é que grandezas são proporcionais. Quando é que se pode usar a regra de 3? Essa noção de proporcionalidade é tão difundida de modo equivocado que as pessoas frequentemente dizem isso aqui é proporcional a isso. Quando ele quer dizer o seguinte, A é proporcional a B. Ele quer dizer que quando o B cresce, o A cresce também. O povo, de um modo geral, inclusive pessoas educadas, acham que proporcionalidade significa função crescente. Isso é que eles acham que é proporcionalidade. Quer dizer, por exemplo, o que eu ganho é proporcional ao número de horas que eu trabalho. Não é mesmo, né? Principalmente para o matemático. Não é nem uma função crescente. Esse exemplo foi péssimo. Bom, então a tarefa do professor. O professor é o pacemaker, ele é o cara que ajuda o aluno a distinguir o essencial do supérfluo, mas ele tem que ter um cuidado muito grande de não trazer para si todo o trabalho de divulgar o conhecimento.
ninguém ensina nada a ninguém. As pessoas aprendem. Se não trabalharem, não vão aprender. Em inglês existe uma expressão que diz easy come, easy go. Aquelas coisas que chegam fáceis, vão embora fáceis também. A pessoa precisa se esforçar, precisa trabalhar. Vocês talvez conheçam, algum de vocês, a historinha da libélula, né? De uma pessoa que estava no jardim da sua casa, olhando um casulo sendo, aos poucos, aberto por uma... que tinha sido uma lagarta quando entrou no casulo e que agora era uma libélula que queria sair para voar. E essa pessoa ficou comovida a ver o esforço enorme da libélula querendo se esgueirar por aquele buraquinho que ela tinha aberto para sair, para voar. Levou mais de meia hora se esforçando para sair. Aí finalmente conseguiu sair, bateu asas, voou. E ele ficou emocionado com aquele trabalho, com aquele esforço brutal de sobrevivência. Então, dias depois, ele viu a mesma coisa, uma libélula querendo sair. Então ele, com pena, foi lá, abriu o casulo para a libélula sair. Ela saiu trôpega, deu 2 passos, caiu morta. Era o esforço que ela tinha feito para sair que excitou os vasos não sanguíneos, porque libélula não tem sangue, mas provavelmente linfáticos ou outra coisa qualquer, que fez com que ela ganhasse força e capacidade. A mesma coisa se aplica para a aprendizagem. Se você não se esforça, se você não luta, se você não se rala, né? Você não aprende. Aquilo que vem fácil, vai embora fácil. E a tarefa fundamental do professor, uma das tarefas fundamentais do professor, é fazer com que os alunos trabalhem, especialmente o professor de matemática. Bom, e o que é que faz um bom professor de matemática? Como é que ele vai executar esse seu trabalho? Quais são as qualidades que o professor tem que ter? Quais são as condições necessárias de primeira ordem, né, para que um professor seja um bom professor de matemática? São 3 condições. Primeiro, ele tem que ter entusiasmo pela matéria que ele ensina. Ele tem que ter entusiasmo. É esse entusiasmo que faz com que ele fique horas, perca horas de sono, procurando aprender novos exemplos, novas aplicações das coisas que ele está ensinando, novos modos de apresentar aquilo, né, que se deleita com uma demonstração bonita, com uma solução elegante de um problema. Então, o entusiasmo, sem esse entusiasmo, ele não consegue transmitir o entusiasmo necessário para os seus alunos aprenderem. A outra condição é que ele tem que saber a matéria, né? Parece ridículo, né, a pessoa dizer tem que saber, porque a pessoa que não sabe não vai ensinar, né? Quer ensinar o quê? Como é que a pessoa pode ensinar o que não sabe? Infelizmente, né, muitas pessoas que se dizem especialistas em pedagogia e ensino consideram que o conhecimento da matéria é secundário. É até chamado de conteúdo, que é uma palavra que tem um sentido depreciativo. Fulano é um conteudista, assim, com desprezo, né? Quer dizer, ele sabe as coisas. Isso aí é um negócio horrível saber. Então o professor ele tem que ter entusiasmo pela matéria, ele tem que conhecer a matéria que ensina. Aliás, ele tem que conhecer um pouco mais. Porque outro dia eu estava dizendo para o Paulo César que toda vez que um aluno apresenta a solução de um problema, que a solução não tem pé nem cabeça, ou aparentemente não tem pé nem cabeça, mas o resultado dá certo. Então, a minha experiência é que, na maioria das vezes, não sempre, mas na maioria das vezes, existe um modo de fazer que é, pelo menos, aparentado com aquilo que o aluno tentou fazer e que não conseguiu se explicar direito, que justifica. Então, o professor ele tem que saber mais de uma maneira de resolver as coisas. Ele tem que conhecer mais de uma abordagem para poder esclarecer as dúvidas dos alunos, para poder, inclusive, ele se sentir mais seguro. Às vezes a gente se esquece de uma coisa, de fazer de um jeito, mas tem outro jeito de fazer. Então o professor a segunda coisa, ele tem que saber a matéria e tem que saber até um pouco mais do que aquilo que ele está ensinando. E, em terceiro lugar, ele tem que ter vontade de ensinar. Essa é a terceira condição necessária de primeira ordem. Ele tem que ter vontade de ensinar.
Ou seja, ele tem que ter vontade, desejo autêntico de fazer com que as outras pessoas, as pessoas a quem ele se dirige, aprendam aquilo que ele está querendo ensinar. É essa a terceira condição que obriga que ele se coloque na posição do aluno. Né? Se coloque na posição do aluno para investigar quais são as dificuldades que o aluno está tendo, quais são os bloqueios que ele possa ter na sua formação ou na sua atitude mental para aprender aquilo que o professor está querendo ensinar. O resto, né, é consequência desses três princípios básicos. Esses três princípios básicos não esgotam todas as condições necessárias. Aliás, vocês todos aqui lidam com matemática, como alunos ou como professores, e sabem que quando você tem uma série de condições necessárias, quanto mais condições necessárias você puser, se você tiver um conjunto completo de condições necessárias, então elas são também condições suficientes, não é isso? Se não tem mais nenhuma condição necessária para acrescentar, ela é suficiente. Então, se a gente for acrescentar mais condições necessárias, a gente obtém uma série de condições necessárias e suficientes para ser um bom professor, né? Tem várias, né? Que ainda não mencionei. Por exemplo, o professor ele tem que ter uma boa dicção, ele tem que se expressar bem, dominar a gramática corretamente, né? Infelizmente, nem sempre isso acontece, né? É difícil a gente pegar um livro de matemática que não seja cheio de erros de português, né? Outra coisa, ele tem que tratar os alunos com cortesia. Não, é uma tendência quase que inevitável do professor de humilhar o aluno no sentido de ser arrogante ou ser... Tem um defeito que eu tenho. Eu não sou arrogante, mas eu tenho um defeito que eu reconheço. Eu sou irônico. Eu gosto de fazer gozação. E até comigo mesmo. Mas as pessoas nem sempre entendem isso. Pensam que eu estou querendo diminuir. Eu tenho que me controlar para não fazer uma gozação. A ironia, às vezes, destrói o aluno a vontade de aprender. Ele fica humilhado, diminuído. Tá? Então, essas são as condições necessárias, algumas condições suficientes necessárias de primeira ordem e outras de segunda ordem, que são consequências das condições necessárias de primeira ordem. Mas isso aí diz respeito a táticas. Mas existe a estratégia. Quer dizer, não é só o local, existe o global, o planejamento geral, a macroeconomia, não só a micro. Mas o que é que o professor... o ensino de matemática, ele, para ser bem sucedido, ele deve repousar em três pilares que são fundamentais. São as três componentes do ensino da matemática, que são a conceituação, a manipulação e as aplicações. Então, desde o primário, quando a professora está ensinando o garoto a somar, subtrair, multiplicar e dividir, ela deve ter cuidado de dizer que ele saiba a diferença entre somar e multiplicar, e saiba a diferença entre subtrair e dividir. Né? É preciso que esse menino tenha essa noção clara. Do contrário, quando ele vai resolver um probleminha, ele não vai saber se vai somar ou multiplicar, porque na cabeça dele ainda não está feita a distinção. Em termos mais elevados, né, a conceituação... Então, eu estava dizendo assim sobre as três componentes básicas do ensino da matemática. No meu livro que foi traduzido para o português, essa palavra foi traduzida para conceptualização. Eles não falam conceituação em Portugal. Conceituação, ou melhor, manipulação, tá certo. E aplicações. Essas três componentes, elas formam como que um tripé no qual se apoia o ensino da matemática. Se você tirar uma delas, a coisa desaba, cai. As três são suficientes e qualquer uma delas é necessária. A conceituação
o próprio nome indica, ela contém as definições, as demonstrações, as três principais noções que se enquadram dentro da conceituação são as definições, as demonstrações e as correlações, as conexões. Essa última é um pouco esquecida, mas as conexões são extremamente importantes também. A definição, todo mundo sabe o que é, né? Definição em matemática é substituir uma frase, às vezes muito grande, por uma palavra ou por uma frase menor que tem o mesmo significado. Por exemplo, um número inteiro que não tem outros divisores além de si e da unidade. Isso a gente chama número primo. Então, a palavra primo significa tudo isso. Então, é uma maneira de... É essencial que a matemática possua essas definições, porque sem elas a linguagem matemática ficaria terrivelmente difícil de se entender. Ficaria difícil de se expressar. Uma pessoa, para escrever um livro, então, seria absolutamente impossível. Dentro das definições, as definições ainda contêm possuem um aperfeiçoamento maior, que é a notação. A notação já é, por sua vez, uma forma sincopada da definição, de modo que tudo isso são processos que ajudam o entendimento da matemática. Então, a definição, é preciso que a pessoa tenha noção do que é que realmente é uma definição. Por exemplo, no livro Elementos de Euclides, tem duas definições, ele dá uma série de definições no começo. Duas delas que eu destaco é a seguinte: uma diz assim, linha é aquilo, é um comprimento sem largura. Linha é um comprimento sem largura. Outra coisa que ele diz é o seguinte: ângulo é a figura formada por duas semirretas que têm a mesma origem. Ele classifica essas duas coisas como definições. Linha é um comprimento sem largura e ângulo é uma figura formada por duas semirretas que têm a mesma origem. A primeira, hoje em dia, ninguém considera isso como definição, porque o que é um comprimento, o que é largura, não está dito, o que é um comprimento sem largura, mas ele sabia perfeitamente que isso aí é apenas uma coisa que serve para que o leitor do livro Os Elementos de Euclides, que é um livro extremamente abstrato, né, ele possa formar uma ideia mental, intuitiva das coisas que ele vai tratar naquele exame. Mas que aquilo é um auxiliar didático, uma maneira de melhorar, ajudar o entendimento. Enquanto que a outra definição é uma verdadeira definição matemática. Um ângulo é um conjunto formado por duas semirretas que têm a mesma origem. Ele já tinha definido antes o que é semirreta. A semirreta é definida assim: um ponto sobre uma reta decompõe essa reta em duas partes chamadas semirretas que têm esse ponto em comum, e qualquer segmento que liga dessas semirretas ao outro contém esse ponto. Então está claro o que é um ângulo, né? Primeiro é uma definição de dicionário. Isso, está certo. A primeira é uma definição de dicionário, de alguns dicionários. A outra é uma definição matemática. Eu digo que é uma definição de alguns dicionários, porque de vez em quando os dicionários fazem esforços para se tornar precisos, né? Por exemplo, o dicionário mais conhecido no Brasil, que deu uma fortuna aos herdeiros do seu autor, né? Ele tinha uma definição de número que vale a pena olhar. Ele mudou, porque ano passado o filho do autor me procurou, disse que queria uma orientação para mudar algumas coisas no dicionário. Eu disse: a primeira coisa que você tem que mudar é a definição de número que está lá, que é um absurdo. É claro que nenhum estudante de matemática vai olhar um dicionário para saber o que é número. Mas se alguém viesse de outro planeta e me perguntasse o que é número, eu dizia: escrever um dicionário. Ou então esse dicionarista me perguntava: número, o que é que eu ponho? Eu ponho quantidade, vírgula, resultado da comparação entre a grandeza e uma unidade. O resultado da comparação entre duas grandezas, uma das quais é tomada como unidade. Depois você se estende, diz outra coisa, diz número musical, diz número de uma revista, etc. Mas a definição de número que tinha no dicionário, agora na nova edição, pelo menos no Mini, já está mudada. A definição era a seguinte: número
é a classe de todas as classes equivalentes a uma classe dada. Estou brincando não, pode olhar, pegue o seu dicionário, todo mundo tem esse dicionário, o dicionário mais vendido no Brasil, é a classe de todas as classes equivalentes. E o pior não é isso. Paulo César, talvez você não saiba. Eu perguntei, onde é que você aprendeu essa definição? Ele disse, no IMPA. Quando ele era aluno de Química da UFRJ, ele assistiu um curso de verão aqui e o professor falou nisso e ele ficou maravilhado. Embora... Hein? Tem que ver com Russell. Bourbaki não, com Bertrand Russell. Essa é a definição de Bertrand Russell, né? Exatamente, ali. O Olavo sabe disso, é o leitor de Russell. Mas acontece que essa definição, além de ser um absurdo, porque um dicionário, isso não é nem uma definição matemática, porque se você olhar no livro do Euler, né, Elementos de Álgebra, que é um livro que o Euler escreveu para estudantes, né, a definição, mas escreveu para estudantes, mas o livro vai se estendendo, quando chega no fim, não tem nada de estudantes lá, tem equações diofantinas, tem problemas muito difíceis de teoria dos números. Ele escreveu que número é o resultado da comparação entre uma grandeza e uma unidade. Porque se a grandeza for discreta, o resultado da comparação é um número natural. Se a grandeza for contínua, o resultado da comparação é um número real. Evidentemente, se você for submeter essa definição aos escrutínios rigorosos da matemática atual, ela não resiste, porque tem uma série de pontos que precisam ser esclarecidos. O que é comparação, né? E como é que a gente exprime esse resultado, de que forma. Mas para um leitor comum, eu acho que perfeitamente correta, dá uma ideia exata do que é um número, pelo menos um número real. Né? Número complexo é outra história. Bom, o pior é que depois de definir que número é a classe de todas as classes equivalentes à classe dada, Russell nunca daria essa definição, porque ele sabia do paradoxo, que não existe esse negócio chamado classe de todas as classes. Né? Isso leva a paradoxo. Né? E, em segundo lugar, porque isso não inclui número fracionário, por exemplo. 2/3 não é a classe de todas as classes. Bom, então a conceituação envolve essa questão de definições, demonstrações e conexões, papel relativo. O que quer dizer conexões? Conexões é o seguinte, quando o professor ensina progressão aritmética, ele deve, ou antes ou depois, ele vai ter que ensinar função afim. Então ele tem que dizer o seguinte, olha, progressão aritmética nada mais é do que a restrição de uma função afim para valores inteiros naturais da variável. Você pega uma função afim do tipo f de x igual a x mais b. Faça x natural, x igual a 1, 2, 3, 4, 5. O que você obtém é uma progressão. O pior é que todos os livros do ensino médio que ensinam progressão dão a fórmula do enésimo termo de uma progressão. Então escreve que a xn é igual a fórmula, né? A x0, x1 mais n-1 vezes a razão. Então eles não se dão conta de que isso é uma função e que a progressão é uma função, mas ninguém define assim, diz que a progressão é uma sequência. E o que é uma sequência? A sequência é um conjunto ordenado de números. É um absurdo. Sequência não é um conjunto, porque é uma sequência, e o conjunto só tem um elemento. Tá? E outra coisa é que todos os livros do ensino médio começam os números naturais por 0. Mas no único lugar onde o número natural devia começar com 0, que é para poder simplificar as fórmulas, que é quando a gente estuda progressão aritmética e progressão geométrica, devia começar com x0, porque aí a fórmula fica muito mais fácil para o aluno, ele começa com x1. Né? Número natural, para mim, começa com 1, porque ninguém começa a contar do 0. Isso aqui é 0, 1, 2, ninguém conta. 0, o que é 0? É o conjunto de elementos, é o número de elementos de um conjunto vazio. Alguém já contou um conjunto vazio? Quantos elementos? Não existe esse negócio. 0 não é o número de elementos do conjunto vazio, não. 0 é um símbolo que foi inventado
alguns dizem pelos maias, outros dizem pelos hindus, etc., como um elemento para preencher uma casa vazia no sistema posicional de representar os números. Quando se inventou o sistema posicional de representação de números, os babilônios tinham uma confusão terrível, porque eles não tinham um lugar vazio. Eles escreviam 81 e 810 e 801, era a mesma coisa. Mas, então o zero foi inventado para isso. Depois apareceu o zero como número de elementos do conjunto vazio, mas milênios depois, né? Bom, então estamos falando de quê? De conceituação, né? Então as conexões, estou falando de conexões da conceituação. Se você não me parar, eu vou falar até... Se eu não pude parar, não, próximo. Quem é o próximo? Quanto é que começa? Às 2 horas. Às 2 horas. Ih, eu nem cheguei lá, né? Bom, então, a relação entre conceitos que aparentemente são diversos, mas na verdade são coisas, aspectos diferentes da mesma ideia. Então, uma coisa a respeito da conceituação é o seguinte: durante séculos, a preponderância, a proeminência, a hegemonia do ensino da matemática era sobre, não era na conceituação, era sobre a manipulação. A manipulação compreende o manuseio de fórmulas algébricas, de operações aritméticas, de soluções de equações por meio de algoritmos. É o manuseio, a agilidade que a pessoa deve adquirir para manejar com essas coisas. Então, até recentemente e ainda hoje, a manipulação desempenha esse papel preponderante no ensino. E como uma reação a isso, foi criada nos anos 60, pouco depois da guerra, né, a chamada matemática moderna, que enfatizava a conceituação, que jogava o aspecto de manipulação assim como um entulho que devia ser abandonado. Isso, naturalmente, provocou uma reação. Tem até piadas a respeito do menino que chega na escola, onde só se ensinava matemática moderna, e o pai pergunta: o que é que você está aprendendo? Eu estou aprendendo adição. Hoje a professora ensinou adição. Ah, é? Quanto é 3 mais 5? Ah, fácil. Pela propriedade comutativa da adição, 3 mais 5 é igual a 5 mais 3. Né? Então, a conceituação ela foi super enfatizada, né? E a ideia de que toda a matemática deve ser formulada em termos da notação e da linguagem de conjuntos, ela provocou, não é, um exagero. Aliás, a crença assim, exacerbada de que essas coisas deviam estar certas, que eu tenho o nome moderno, é um nome extremamente chamativo, né? Todo mundo quer ser moderno, ninguém quer ser antiquado, né? Então a matemática moderna, aquela coisa toda, até que caiu no descrédito, porque 3 mais 2 igual, e 2 mais 3 não resolve o problema, né? Então, aí resultou o quê? A matemática, o ensino da matemática, principalmente quando cai nas mãos dos educadores profissionais, do pessoal da chamada educação matemática, ele se nutre de modas. Assim como a costura, por exemplo. Vem o Christian Dior, lança uma moda. Depois vem, sei lá, Versace, lança outra moda. Então ficam as costureirinhas do bairro querendo fazer aqueles modelos sofisticadíssimos que vêm de Paris, Milão, e Londres e Nova York. Né? E não conseguem. A mesma coisa eram as pobres professoras ter que ensinar para o menino teoria dos conjuntos, etc. Que isso é um absurdo. Mas foi jogado fora de modo equivocado também, porque hoje em dia a moda é dizer: não quero saber nada de conjuntos, porque isso é matemática moderna é algo execrável. É errado. Algumas coisas são muito boas, né? A linguagem de conjuntos é uma linguagem que ajuda muito a matemática a ser expressa com precisão e generalidade. Precisão e generalidade são os dois atributos característicos fundamentais e indispensáveis da matemática. A generalidade é a razão pela qual a matemática é importante na vida. Quando eu digo 2 vezes 5 igual a 10,
eu estou me referindo às duas mãos que eu tenho, estou me referindo aos 2 times de basquete jogando bola, tem várias outras interpretações. Tudo isso cabe dentro da expressão 2 vezes 5 igual a 10. Essa generalidade enorme da matemática é uma coisa fundamental. E aliada, principalmente quando aliada à precisão, ao fato de que 2 são 2, 2 não é 3. Embora em matemática a gente às vezes diz 2, mas a gente quer dizer 1, né? Não sei se vocês já prestaram atenção. Principalmente quando a gente vai resolver um problema da equação do segundo grau, as 2 raízes são duplas, né? 2 raízes, aí às vezes é uma só, né? Então, a conceituação tem o seu papel, ela não pode ser desprezada, mas também não pode ser exageradamente apreciada como sendo a coisa única. 5 mais 3 igual a 3 mais 5, isso não me satisfaz. Isso é importante, mas não é necessário, não é suficiente. Então vem a manipulação, que também no meu tempo de estudante era só o que existia em matemática, era manipulação. Contas enormes para resolver e nada mais, né? E, finalmente, as aplicações. As aplicações, que hoje são chamadas de contextualização, né, que é esse nome pomposo, de contextualização, são o que justifica o fato de que a matemática é um meio de vida para tanta gente, né? Nós todos vivemos aqui às custas da matemática, ou pretendemos viver às custas dela. É porque era uma coisa indispensável para a sociedade. E não só isso, mas ela, do ponto de vista do ensino, as aplicações são um grande atrativo para o aluno. Você ensinar para ele, para o aluno, ou para ela, a aluna, que ela pode resolver problemas com a matemática que ela acabou de aprender, ou que vai aprender daqui a pouco, é uma coisa que faz com que a atenção do aluno se desperte e a gente ganhe mais uns ouvintes nas nossas aulas, não pessoas que ficam lá só dormindo. Então, a formação do professor, né, ela tem que levar em conta, eu acho que, mais do que levar em conta, incutir no professor a noção de que o ensino tem que se basear nessas 3 componentes, né? Conceituação, manipulação e aplicações. Bom, terminei não falando tanto sobre o ensino médio, mas eu acho que já falei bastante, já comuniquei para vocês quais são as minhas opiniões a respeito dessas coisas, porque nós escrevemos, Paulo César foi um dos 8 que escreveram, um livro que se chama Exame de Textos. Nesse livro, nós fizemos uma análise de 12 coleções de livros de matemática para o ensino médio, que são utilizados normalmente no país. Nós levamos mais de um ano estudando esses livros, redigindo, lendo, né? São mais de 15 mil páginas que nós lemos, nós 8. E nós escrevemos análises desse livro. Essas análises não se limitam a dizer o exercício tal do livro está errado, né? Assim, não, a gente procurou dizer o que falta, o que devia existir e tal. Alguns desses autores que leram o livro, pelo menos um deles escreveu para mim dizendo que ia mudar a atitude, na próxima edição do livro ele ia mudar, ia corrigir aquelas coisas, e realmente ele fez outra edição corrigindo. Os outros não sei. Infelizmente, esse livro só saiu uma edição e a Sociedade Brasileira de Matemática resolveu não publicar mais. Também não me pergunte por quê, eu não sei. Mas ali nesse livro estão as nossas opiniões e os nossos conceitos relativamente ao ensino da matemática do ensino médio. No mais, está aqui nesse livro aqui, Matemática e Ensino, tem algumas dessas coisas. E obrigado pela atenção de vocês. Eu acho que a gente, infelizmente, não tem tempo para a rodada de discussão, né? Talvez para uma pergunta rápida. Pelo menos uma. Alguém tem... Se alguém trouxe um ovo podre, pode jogar agora. Pode falar. Você falou que há uma diferença marcante entre a matemática do ensino fundamental e o
É verdade. Não quis dizer isso, não, mas você tem toda a razão. Não podia esperar outra observação que não fosse aguda de sua parte. Não, o que acontece é o seguinte, é que durante os primeiros anos, existem duas maneiras de se olhar para a matemática. Uma é a matemática com pouco mais do que apenas manipulação, cada vez menos conceituação, etc. Isso é o que predomina no primeiro ensino. O aluno ainda não está apto, o jovem bem pequeno ainda não está apto para raciocinar com conceitos abstratos. A não entender o seguinte, no ensino médio, que está apresentado de maneira mais evidente, mais clara, apresentada a concepção de que matemática consiste numa coleção de modelos abstratos que se aplicam a situações concretas, que eu procurei exemplificar de uma maneira extremamente rudimentar, quando eu disse que 2 vezes 5 igual a 10, tanto significa duas mãos como 2 times de basquete. Então, só no ensino médio é que vai ocorrer uma série de exemplos de funções que têm diversas aplicações, como, por exemplo, a função exponencial. A função exponencial que tem aplicações, tem interpretações desde a desintegração radioativa, a juros compostos, a eliminação de substâncias químicas no nosso organismo, né? E vários exemplos de situações como essa, né? Então, isso, a concepção de que a matemática é formada por um conjunto de modelos abstratos que admitem representações concretas e que é possível manipular, lidar com esses instrumentos abstratos de modo totalmente abstrato, em que os exemplos são meras aplicações. Esse aí, para o aluno de primeira a 8ª série, poucas ocasiões ele tem condição raramente ele tem condição de entender isso. Já o ensino médio é assim. É por isso, é uma coisa que eu não disse, mas obrigado, Felipe, por ter feito essa pergunta, que agora é o que eu vou dizer. É minha crença fundamentada no exemplo de vários países do mundo, que o ensino médio no Brasil devia ser imediatamente, já estamos mais de 100 anos atrasados, dividido em ensino profissional e ensino acadêmico. Não me venha dizer, mas existe essa divisão. Claro, eu sei que existe, mas existe no papel. Eu era membro do Conselho Nacional de Educação, quando veio para o Conselho Nacional de Educação uma proposta para ser examinada pelo Conselho de um decreto, de uma medida provisória, depois se transformou em decreto presidencial, que estabelecia a regulamentação do ensino profissionalizante. E ela dizia o seguinte, que o ensino profissionalizante a nível de médio tem que ser ou acompanhado concomitantemente com o ensino médio que existe atualmente, acadêmico, ou depois desse. O que para mim é uma aberração, porque a pessoa que escolhe fazer o ensino profissionalizante é porque não pode, não quer, ou não tem vocação, não tem interesse e tem necessidade de não fazer isso, e entrar logo no mercado de trabalho. Então, esse decreto obriga a pessoa que quer se prosseguir no ensino médio, no ensino profissionalizante, além da 8ª série, ele tem que fazer concomitantemente o ensino médio tradicional. Então, eu acho que o ensino médio no Brasil devia ser nitidamente separado. O ensino para aqueles que visam a universidade e o ensino para aqueles que querem entrar no mercado de trabalho. Só que isso não constitui uma discriminação contra as classes menos favorecidas, pelo contrário. Eu acho que dá oportunidade às pessoas a obterem uma profissão e serem competentes nessa profissão mais cedo e mais eficientemente. E podia acrescentar o seguinte, e para fazer o vestibular para entrar na universidade, não precisa fazer o outro ensino médio, pode ser esse também. Se a pessoa faz o profissionalizante e quer depois fazer o vestibular, que faça, tudo bem, ótimo, não tem nada demais. Então, olha, na Alemanha existem 3 escolas, no Brasil bastava 2. Na Alemanha existe uma escola para quem vai para a universidade, existe outra escola para quem vai ser funcionário público, funcionário de banco, etc. E existe uma escola para as pessoas que vão trabalhar nas fábricas e no campo. São as chamadas Hauptschule, Realschule e Gymnasium, que existe desde que a Alemanha é Alemanha, desde Bismarck, né?
Na França existe também essa separação. E dos Estados Unidos existe de forma muito confusa e quase que escondida, porque o ensino nos Estados Unidos é tão livre, as cadeiras não têm um currículo exato, as pessoas podem fazer currículos completamente diferentes um do outro. Mas eu acho que no Brasil é um absurdo. Eu fico revoltado quando eu ouço que as autoridades dizer que agora nós vamos abrir a universidade para todo mundo ir para a universidade. É um absurdo. Parece que a ideia dessas pessoas é que todo mundo deve ir para a universidade. Está errado. Nem todo mundo deve ir para a universidade. Isso baixa o nível da universidade consideravelmente e não ajuda as pessoas. E o país precisa de pessoas que exerçam outras profissões, além de profissões liberais. Isso não significa, eu conheço um engenheiro que trabalha na usina nuclear de Angra do Reis, um alemão, o filho dele é marceneiro, ganha mais do que ele. Ganha mais do que ele. Ele faz móveis. A especialidade do meu filho é fazer móveis, faz móveis excelentes, ganha um absurdo de dinheiro, ganha mais do que eu. Então, por quê? Botar esse cara na universidade para quê? Para ser dentista, advogado, formado em economia, administração, para quê? Não adianta nada. Tá? Obrigado, Felipe. Muito agradecer ao professor Elon novamente. Eu lembro aí a todos vocês que na sexta-feira está programada uma outra palestra do professor Elon, a sessão de divulgação, às 4h30, não é isso? No final, isso é para que vocês fiquem até a sexta-feira, de propósito.